Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Glória a Jesus. Diz assim: o Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não te desanimes. Aleluia, amém? Glória a Deus. Olha só quantas coisas aqui. O Senhor irá na sua frente, Ele estará com você, nunca te deixará e não te abandonará. Não tenha medo, não desanimes. Quando a gente lê um versículo desse, parece que a gente pode pensar assim: bom, então não vai ter problemas, não é verdade? Se Deus falou que vai na nossa frente, se Deus falou que estará conosco, Ele prometeu de estar conosco, e o próprio Jesus falou: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então espera aí, queridos. Se Ele falou que não vai nos deixar, que não vai nos abandonar, então isso quer dizer que nós não teremos problema. Alguém poderia pensar assim: nós não teremos dificuldade, a gente vai passando e as portas vão abrindo automaticamente. É como você chegar lá no banco, né? Quando você chega no banco, você põe o pé lá, a porta já abre, não é assim? A porta automática. O Senhor vai na sua frente. Só que quando Deus falou isso para Israel, Deus falou isso para eles no versículo de número 28, está no versículo de número, o capítulo 31 que nós lemos. E o capítulo de número 28 é onde Deus coloca diante de Israel as bênçãos e as maldições. E aí ele fala assim: se vocês me servirem, se vocês me honrarem, e aí cita uma lista de bênçãos. Mas se vocês não me servirem, se vocês não forem fiéis, cita também uma lista de maldição. E Israel aqui nesse tempo ainda não havia conquistado a terra prometida. Eles ainda iriam enfrentar muitas barreiras, eles ainda iriam enfrentar muitas dificuldades. Mas cada vez que surgisse uma dessas barreiras, mas cada vez que surgisse uma dessas dificuldades, vocês entendem isso aqui? Esse texto não está falando para nós que nós não teremos problemas. Esse texto não está dizendo: venha, aceite Jesus, você vai ser um cristão, você será chamado filho de Deus, como diz o texto sagrado lá em João. Então a partir desse momento você estará livre de problemas. Não, não é isso. Ser cristão não é não ter problema, mas ser cristão é ter a garantia que diante das dificuldades, que diante das barreiras que se levantarem no dia a dia, nós podemos crer que tem um Deus que irá na nossa frente. Nós podemos crer, entender e termos essa convicção que tem um Deus que estará conosco, que não nos deixará, e por isso nós não iremos nos abater diante das barreiras, diante das dificuldades. Amém? Fala assim para o seu irmão: diante das barreiras, esteja firme. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. Deus te fortalecerá, o Senhor mostrará para contigo, para conosco, a sua força. Então, querido, vencendo as barreiras, eu vou citar aqui algumas barreiras então que nós temos, algumas barreiras que se levantam e se apresentam como dificuldades no dia a dia para se chegar a um fim,
para se alcançar a metas ou algo que você determinou, ou até mesmo para estar em pé, porque muitas coisas vêm justamente para entristecer, para causar dúvidas e tantas coisas que vêm para tentar fazer a gente parar. Uma das coisas, ou a primeira barreira que eu posso citar aqui, é uma palavra um pouco difícil de falar, mas vou explicar logo em seguida. É a procrastinação. Fala, eita, pastor xingou agora. Que isso, pastor? Que palavrão! Não deixa de ser um palavrão, não é? Procrastinação. O que é a procrastinação? É o adiamento, a demora, delonga. É uma barreira que você precisa vencer, porque a procrastinação, a premissa dela é o seguinte: geralmente se diz assim: por que deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje? É ou não é? Mas na procrastinação, a pessoa que sofre desse mal, ele vai falar assim: por que deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã? Por que deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã? É a arte de deixar para depois. Procrastinação é a arte de deixar para depois. Vamos narrar uma história aqui que talvez você se identifique nessa história. Você acordou de manhã logo cedo, cheio de energia, de vontade, levantou da cama rapidamente porque tem um projeto importantíssimo para entregar, um projeto para ser entregue, para ser executado e inadiável. Então você aproveita para terminar de tomar o seu café da manhã enquanto trabalha naquele projeto. Mas aí, por um azar, qual é a primeira coisa que acontece? Você acidentalmente derruba a xícara de café na mesa. Impossível trabalhar, continuar fazendo aquele trabalho que você estava, executando aquele projeto, com uma mesa nessa situação. É ou não é? Não é verdade? Então logo você começa a limpar a mesa e percebe que na verdade ela está cheia de poeira e até meio desorganizada. Então, mesas de trabalho organizadas ajudam muito a aumentar a produtividade. Então, a coisa certa a se fazer é o quê? É limpar a mesa. Já que uma mesa suja vai atrapalhar o andamento das coisas, então agora você se põe a limpar a mesa. E pensando bem, aquelas canetas velhas e aquelas pilhas de papéis precisam ser jogadas fora, e você vai fazer isso. Mas você está sem saco de lixo em casa, o que torna a decisão de ir ao mercado. Você toma uma decisão de ir ao mercado para comprar, porque não pode deixar para depois isso. Aquele lixo você tem que se livrar daquele lixo. E já no mercado você pensa: poxa, posso ficar com fome mais tarde. E isso poderá atrapalhar a minha concentração. Então, nesse importante projeto, vamos fazer o seguinte: eu preciso entregá-lo até o fim de semana. Então, chegando em casa, você já se prepara para a refeição. Essa refeição que você vai comer mais tarde. Você está preparando essa refeição para quando estiver com fome. E é claro que depois que você acaba de preparar aquela refeição, você tem que lavar a louça, é ou não é? Fez aquela sujeiraiada toda, para não ter que pensar nisso, para não ficar preocupado com a pia suja, fogão, enquanto você estiver executando o seu trabalho. Bom, finalmente você senta na mesa para terminar o seu trabalho. Depois de dar uma rápida olhada assim no Facebook, apenas para checar algumas novidades, no entanto um vídeo legal que alguém te mandou, chama a sua atenção e você decide parar para assistir esse vídeo. Chamou muito a sua atenção e você vai assistir.
Afinal, são apenas 5 minutos. Outro vídeo relacionado aparece, e é o que são mais 3 minutos. Nada que vá atrapalhar. Como esse último vídeo é realmente hilário, aí você decide enviar para um grupo de amigos no WhatsApp, o que resulta em algumas conversas rápidas. Afinal de contas, você abriu o WhatsApp e tinha algumas conversas pendentes, você vai respondendo, mas nada assim que prejudique o planejamento para o resto do dia. Voltando a concentração para o computador, o seu estômago ronca. Ainda bem que você já tem tudo pronto, é ou não é? Você já preparou a comida, só precisa aquecer no micro-ondas. Após a sua refeição, você finalmente olha no relógio e percebe que já está tarde. E não faz sentido começar a trabalhar agora, afinal de contas, o dia já foi praticamente embora. Em vez disso, escolhe assistir aqueles últimos episódios daquela série favorita no Netflix amanhã. Afinal, seu importante projeto pode esperar até amanhã. O dia já foi mesmo, amanhã eu estou mais light, com a mente espairecida, né? Então amanhã eu levanto logo cedo e faço. Bom, e aí? Parece algo familiar aqui essa história? Alguém aqui já passou por algo assim? Bom, queridos, aposto que pelo menos uma vez na vida você deixou para depois algo que relativamente importante e que podia ser feito naquele momento. E pior, acordou totalmente culpado e estressado no dia seguinte, pois o prazo para a entrega acabou ficando próximo demais e você teve que fazer tudo às pressas. Esse é o nocivo hábito de procrastinar. Você vai jogando para frente, vai jogando para frente. Em casa, quando a minha esposa fala assim, você precisa arrumar aquele negócio ali. Aí quando eu vejo assim, irmão, se é uma coisinha de ir lá e trocar uma lâmpada, coisa rápida, eu vou lá e faço. Mas quando é uma coisa assim que vai dar uma certa dor de cabeça, eu falo para ela, amanhã. E aí ela vai ficando irritada, né? Mas você não arrumou uma coisa tão simples. Fala, espera aí, calma lá. Não é tão simples ainda, não é tão simples assim. E de fato, quando a gente começa a mexer, aí faz aquela sujeira, aquele monte de ferramenta na casa, tem que quebrar alguma coisa. Mas que negócio é esse? Fala, então, é por isso que eu não queria mexer, porque sabia que quando fosse mexer, ia dar trabalho. Então as coisas que dão trabalho, a gente costuma ir empurrando. É ou não é? Uma coisa fácil, às vezes a gente resolve assim, né? É fácil. Mas quando é uma coisa que a gente sabe que vai ter que empreender um esforço maior, vai ter que empreender alguns recursos, então a gente vai empurrando, e isso se torna uma barreira muito grande em nossas vidas, porque afinal de contas a gente acaba não resolvendo, vai só protelando, vai só jogando para amanhã, e nunca vai se resolvendo. Tem coisas em nossas vidas, queridos, que nós temos que parar, pedir orientação para Deus e falar, Deus, me dá, Senhor, uma estratégia, Senhor, abre meu entendimento, Senhor, me dê, Senhor, forças para que eu possa resolver isso, porque senão você nem vai para frente e nem faz o que tem que fazer, fica estagnado naquela situação. Mas o Senhor falou que estará com você, e se o Senhor falou que Ele está com você, que Ele está conosco, então Ele vai dar força, vai dar estratégia para você vencer essa dificuldade, vencer o vício, vencer o pecado, vencer tantas coisas que vão fazendo parte do dia a dia, coisas que precisam ser resolvidas. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão com a vida amarrada, coisas que às vezes, quando no começo você poderia ter resolvido com tanta facilidade, no começo você podia ter resolvido no estalar de dedos, mas por você ir procrastinando e jogando para frente, isso é como uma bola de neve, né? Que vai se tornando um problema tão grande que daqui a pouco você já não tem mais força para resolver.
primeira barreira a ser vencida aí, que eu quero dizer para vocês, é a procrastinação. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, certo? Não, né, irmão? Não deixe para fazer amanhã o que você já devia ter feito ontem. Pronto, melhorou aí? Agora sim, não é? Não deixe para fazer, não deixe o negócio amontoar ali, não deixe, porque senão depois você vai ficar muito difícil de resolver. Olha, uma coisa, quer ver, que nós temos que resolver logo, é por exemplo, uma pendência com os nossos irmãos. Às vezes você tem uma inimizade com alguém, alguma coisa, uma palavra que não caiu bem, uma atitude que de repente você não gostou, mas em vez de procurar logo o irmão para resolver, aquele negócio você vai empurrando. Não, amanhã eu converso com ele, não, uma hora a gente senta e conversa. E aquilo ali, irmão, vai crescendo e de repente você solta para alguém, não é? Ou então a pessoa vai lá e solta para outro, e quando pensa que não, está todo mundo sabendo, envolvido. 2 irmãos estavam indo para a igreja, para a Santa Ceia, e eles viram uma cobra no caminho. Aí um falou assim: é uma cascavel. O outro falou assim: não, é uma jararaca. Rapaz, você quer conhecer mais de cobra do que eu, que fui criado aqui? Isso aqui é uma cascavel. Ele falou assim: não é, rapaz, isso não é cascavel, isso é uma jararaca. E foram discutindo e chegaram na igreja, era Santa Ceia, e a discussão ficou um pouco mais aclamada, e já alguns irmãos entraram no meio daquela discussão, e o negócio ficou tão complicado, chegou no ouvido do pastor: irmão fulano e irmão ciclano estão brigados lá e não vão tomar Santa Ceia. Aí o pastor chamou os dois na secretaria e falou: irmãos, o que está acontecendo? Pastor, eu vi lá uma cobra, e o irmão está falando que não é uma cascavel, ele quer entender mais de cobra do que eu sou caçador, que assim, no outro falou assim: não, pastor, não era não. Pastor, pera irmão, pera aí, vocês vão deixar de tomar Santa Ceia por causa de uma cobra? Vocês vão perder a comunhão por causa de uma cobra? Larga esse negócio para lá, irmão. Querido, o senhor perdoa ele? Tá, tudo bem, pastor, eu perdoo. E você, querido, perdoa? Pastor, eu perdoo, mas que era uma jararaca, era. Então, querido, então pessoas que às vezes vão empurrando as coisas, né, para depois, resolve e não resolve, né? Resolve e não resolve. Então, principalmente quando se trata de relacionamento, eu falei assim para a gente descontrair um pouquinho, mas principalmente quando é relacionamento, irmão, dentro do casamento, relacionamento no noivado, no namoro, relacionamento com seu irmão, relacionamento lá no seu serviço, na escola, coisas que você vai deixando e vai inflamando, sabe por quê? Porque o diabo, ele vai pegando palavras, ele vai pegando atitudes, e tudo vai se voltando, vai formando aquela coisa terrível. Então procure consertar as coisas, procure vencer essa barreira hoje, até porque isso faz um mal. Você sabia que faz um mal? Deixa eu pegar aqui um dado aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, até mesmo os médicos, o ato de procrastinar afeta a nossa saúde e principalmente o nosso bem-estar, pois não nos sentimos bem quando adiamos uma meta importante. Você vai ficar preocupado com aquilo, é ou não é? Pessoas que têm o costume de ficar adiando as coisas apresentam mais dores de cabeça, dores de estômago, ficam doentes com mais frequência. E além disso, procrastinar pode ocasionar aumento no nível de estresse, baixando a defesa imunológica do corpo e abrindo espaço para doenças infecciosas, gripe e resfriado. Olha só, uma preocupação. Então, cristãos que ficam procrastinando são derrotados na sua trajetória. Ok? Pessoas que deixam para amanhã, vão sempre deixando para amanhã o que deve ser feito agora, estão sempre ficando para trás. A procrastinação nos impede de alcançar resultado, e quem fica e quem não vence esse mal nunca vai conseguir realizar nada. Não fica uma pessoa que não passa confiança. Bom, segundo que eu quero um ponto a ser vencido, a segunda barreira a ser vencida. Fala comigo: desânimo. Desânimo. Vou contar uma história que eu já contei aqui,
mas algumas pessoas ainda não ouviram. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: de todos os lados somos pressionados. O apóstolo Paulo falou, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O desânimo é uma arma poderosa que o diabo usa para derrotar muitos crentes, para derrotar muitas pessoas. Ele tira o ânimo, ele tira a vontade, tira o desejo, o poder de capacitação, de realização. A pessoa se entrega e fica sem conseguir realizar nada. Primeira atitude que você tem que ter diante do desânimo, sabe qual que é? É encontrar o motivo. Porque tem pessoas, irmãos, independente, é claro, né, não estou falando aqui da bipolaridade, que é uma doença terrível que tem afetado muitas pessoas da nossa geração. Quando era criança nem ouvia falar em bipolaridade, fulano é bipolar, né? E hoje o que mais se escuta falar é disso aí, né? Essa doença, a pessoa muda de humor, muda de comportamento assim, de uma hora para outra, né? Está bem, está alegre, está animado, está feliz. Daqui a pouco ela está lá embaixo, ó céu, ó vida, ó azar, né? Se entregando. Então, você tem que, e muitas pessoas ficam assim, sem entender o motivo. Às vezes até uma seta, irmãos. O diabo vai e joga uma seta, você está alegre, feliz, glória a Deus, eu vou vencer, o Senhor está comigo, o Senhor tem me dado graça, me dado força, né? Minha família está uma bênção, caminhando na presença de Deus, olha, os meus negócios estão indo bem, está tudo fluindo bem, mas de repente aquele desânimo, aquela angústia, aquela frieza espiritual, né? Parece que já não tem mais força para orar, não tem mais força para ir para a igreja, não tem força para realizar mais. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o motivo. O que está te afetando? Por que isso está afetando você? Encontrar o motivo para que você possa vencer esse sentimento ruim. Um general, isso é uma história ilustrativa, viu, irmãos? Isso é uma história ilustrativa. Não é aquela história que o Coro estava contando lá. Um cavalo entrou num bar e falou assim: o cavalo bebe agora? Não, pera aí, mas aí o cavalo falou, então agora o cavalo fala, rapaz, é uma história, presta atenção. Então isso aqui é uma história ilustrativa. O general, ele precisava vencer uma batalha, e ele foi no inferno, buscar uma arma para vencer essa batalha. E quando ele chega lá, ele fala para o diabo assim: eu preciso de uma arma para vencer os meus inimigos. Então ele vê uma arma lá bonita, brilhante. Ele fala: quanto custa essa arma? Aí ele joga o preço lá em cima. Ele fala: poxa, mas é muito cara, não vou conseguir comprar. Ele fala assim: mas é de ouro. Ele fala: mas eu não vou conseguir. Você não tem uma menorzinha aí? Aí ele mostra para ele a de prata, ainda está muito caro. Uma de lata. Ele fala assim: mas está muito caro. Essas suas armas estão, mas isso aqui é certeza que você vai vencer. Não, mas é muito caro. Aí ele vê uma arma lá jogada na lama. Ele fala: bom, essa está na lama, deve ser baratinho. Aí ele fala: quanto custa essa que está na lama? Aí o diabo fala para ele assim: bom, essa daí não está à venda. Ele fala: mas como não está à venda? Essa arma aí, se você não pode pagar o preço de nenhuma daquelas, não é dessa que você vai conseguir pagar, porque essa arma não tem preço, não tem valor fixo nela. Por quê? Ele falou: porque essa arma é a que eu uso para derrubar muitas pessoas, para tirar o sonho de muitas pessoas, para roubar a vida e os projetos de muitas pessoas. Como é o nome dessa arma? Ele falou: essa arma se chama desânimo. Desânimo. Porque quem está desanimado, irmãos,
Você chama ele para fazer alguma coisa, não vou não, né? Ou vamos lá, que legal, vai ter uma festa. Não vou não. Irmão, vamos para a igreja. Não vou não, irmão, não vou para a igreja não. Irmão, vai ter uma reunião de oração. Não vou não. Irmão, olha, vai ter uma BL lá, boca livre, comida à vontade. Não vou não. Então o desânimo, querido, todo crente ele tem que ultrapassar, vencer e superar esse obstáculo, essa barreira chamada desânimo. O verdadeiro cristão tem que ter a capacidade de automotivação. Ele não pode depender de outras pessoas ou de outros fatores para isso. Você não pode, querido, atrelar, por exemplo, a sua força de vontade. Você não pode atrelar a sua alegria, a sua esperança a coisas dessa vida. Você tem que vencer o desânimo com a ajuda da graça e misericórdia de Deus, renovar as suas forças em Deus, sem depender de fatores externos para isso. A minha alegria, a minha motivação é o meu time. Opa, alguém perdeu hoje à tarde, alguém ganhou. Então quem ganhou talvez vai estar bem motivado, não é? Mas quem perdeu, hein, querido? Tem muito que, não vou para a igreja hoje não, que... meu time perdeu, estou chateado. Então quando você coloca as suas emoções, a sua força de motivação em coisas que se perecem, quando aquele algo perecer, sofrer uma derrota, você também vai sofrer junto, você também vai ficar desanimado. Então a nossa força ela vem de Deus, a nossa força tem que estar em Deus, a nossa motivação, a nossa alegria, ela tem que estar em Deus, porque afinal de contas as coisas que vêm de Deus, elas são eternas. Aleluia, olhando para Jesus, porque aquilo que Ele propõe para nós são coisas eternas, coisas que não se findam, coisas que não terminam. Ao que dá minha motivação é minha linda namorada. Toda vez que eu olho para essa minha namorada, olha, mas eu fico tão animado. E aí você fica sem ela, e agora? Não, o que me dá ânimo é eu acordar de manhã e saber que tem esse carrão aqui na garagem, olha só. E o dia que você não tiver? A minha motivação é quando eu puxo o meu extrato bancário e olha aqui, está lá em cima. E no dia que estiver lá embaixo? Aleluia. Então, se você depende de coisas externas, se você depende de coisas para você estar motivado, para você ter felicidade, para você estar bem, querido, você está fadado a sofrer uma derrota, uma decepção muito grande, porque coisas, elas têm um fim, elas acabam, elas terminam. Aleluia. Por isso nos apeguemos em Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, eles saíram e foram de 2 em 2, e eles começaram a andar pelas cidades, e onde eles passavam, eles expulsavam demônio. E olha que são coisas espirituais que nós estamos falando aqui. Eles expulsavam demônios, eles colocavam a mão nos enfermos, os enfermos eram curados, e eles chegaram todos felizes, falaram: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos enfermos. E Jesus falou assim: opa, calma aí, a vossa felicidade não pode estar só nisso. Isso é muito importante, mas não pode só estar nisso. Antes, vocês se alegrem, e eu vou falar para vocês aqui o que Jesus falou lá, porque você tem o vosso nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação. Aleluia! Aleluia, porque todas essas coisas que estão aí, irmão, vão ficar. Todas essas coisas, é bem verdade que muitas delas são necessárias, precisamos para ter um conforto. A nossa vida, a nossa família também precisa, mas são coisas que quando a gente partir vai ficar. E do outro lado, o que nos resta? Se o nome não tiver escrito no livro da vida, não vale nada, porque se não tiver lá, fala: filho, o seu lugar não é aqui. Você esteve apegado a tantas coisas na sua vida e você não teve tempo para olhar para Deus. E quando chegar lá, o seu nome não está no livro da vida. Aleluia.
Quando Deus foi criar as coisas que hoje nós conhecemos, céu, terra, natureza, o homem, Deus, Ele não fala para o peixe: peixe, nasça, que nasçam peixes. Não, Ele falou para a água: água, produza peixes. Quando Ele foi criar as plantações, as árvores, Ele não fala assim: árvore, cresça, apareça, nasça, passe a existir. Não, Deus fala para a terra: terra, produza árvore, produza plantas. Então, queridos, o peixe, ele está ligado à água. O suporte de vida do peixe é a água. Se você tira o peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre. A árvore está ligada à terra. Se você tira a árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre, porque a terra é o sustento de vida, é o suporte de vida, ela está ligada à terra. Quando Deus foi fazer o homem, Deus simplesmente não falou: exista, produza. Ele cria. Deus tira o homem dele, Ele cria o homem com as suas mãos, e Ele sopra o seu espírito, Ele sopra no homem, e o homem começa a ser um ser vivente. O homem, ele vem de Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem procede de Deus. Aleluia. Então, não existe ninguém autossuficiente, não existe nada autossuficiente. A nossa fonte de vida está em Deus. O nosso suporte de vida está em Deus. Tira o peixe da água, ele tira a árvore da terra, ela. E se tira o homem de Deus, ele morre. É por isso que Jesus falou: sem mim, vocês não têm vida em vocês mesmos. Por isso que Jesus falou: se eu não estiver em vocês, vocês não têm vida em vocês mesmos. Por isso que quando o homem ele se afasta de Deus, para Deus, as Escrituras dizem que ele está morto. Só existe vida em Deus. Deus é o nosso suporte de vida, é Ele que nos mantém, foi Ele quem nos criou, é Ele quem te levanta, é Ele quem vai na sua frente. Ele está com você, não te deixará, não vai te desamparar. Não tenha medo e não te desanimes. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda a Ele, a nossa fonte de vida. Aleluia. Aleluia. Orgulho. Terceira barreira, orgulho. Pessoas que são tão orgulhosas e perdem oportunidade. Você quer ver? Está lá em Provérbios 16:18. Provérbios 16:18 diz assim, ó: a soberba a soberba precede, ou seja, vem antes, precede a ruína, e a altivez, o orgulho de espírito, precede a queda. Está vendo? Soberba vem antes da ruína, orgulho vem antes da queda. A Bíblia fala de um anjo que queria ser Deus. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13 fala assim: como caístes, ó estrela da manhã, filha da alva. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja aqui que ele nem
queria ser maior do que Deus. Ele queria fazer o trono dele acima, mas ele queria ser semelhante. E aí o versículo lá 14, 12 já começa falando: como caíste. Ele não entendeu que a glória que resplandecia nele não era uma glória dele mesmo. A lua produz luz própria. A lua produz a luz própria. De onde vem a luz da lua? A claridade da lua vem de onde? Do sol, não é? Até porque quando a terra se interpõe entre os dois, a gente vai vendo ela cada vez menor, não é? Só em partes. Então o que Lúcifer não entendia é que a glória que estava sobre ele, e que quando ele passava os anjos reverenciavam, ele era o querubim ungido, guardião das coisas de Deus. Mas só que isso um dia subiu no coração dele, porque ele não entendia que tudo aquilo que ele tinha, toda aquela glória que ele tinha, aquele resplendor, não era dele mesmo, mas era de Deus que projetava sobre a vida dele. O que você tem, o que você possui, o que você é, o que você adquiriu, até onde você chegou, até onde você pode chegar, não tenha isso com orgulho, como coisa que você conquistou por si mesmo, mas você ouviu o testemunho aqui nessa noite, conseguiu, conquistou, porque o Senhor permitiu, aleluia. É isso, é o que Deus faz, é o que Deus concede. O orgulho não atinge somente aqueles que se sentem por cima, autossuficientes, não precisam de ninguém. O orgulho também atinge aqueles que não têm nada, que passam por dificuldade, não têm resultado. Pessoas orgulhosas manifestam nesse sentido de mesmo saber que não tem nada, que precisam de alguma coisa, mas o orgulho não permite que elas peçam. Se você quer vencer as dificuldades e ter resultado, precisa vencer a maldição do orgulho. Reconhecer quando precisa de ajuda, reconhecer que você precisa de Deus. Por que Jesus falou que um rico não entra? É mais difícil um camelo passar no fundo de uma agulha. Aqui você pode enxergar de forma literal uma agulha de costura, ou como os historiadores dizem, que é uma porta pequenininha, estreita, que tinha lá em Jerusalém, que o camelo era impossível de entrar ali. Então, de um jeito ou de outro, Jesus fala que era mais fácil um camelo passar ali do que um rico entrar no reino do céu. Porque não pode ter riqueza? Não, querido. Deus não é contra a prosperidade, Deus não é contra você ter dinheiro, até porque Deus te dá para que você faça alguma coisa pelo reino. Deus não te dá dinheiro para que você tenha simplesmente. Deus te dá condições para que você seja um abençoador, seja um mantenedor. Deus não é contra isso. O problema é quando nós falamos assim: eu tenho dinheiro, eu compro, não preciso que Deus me dê. Eu tenho poder, eu faço, eu mando, eu pago, eu adquiro. Então o problema é quando nós colocamos isso em nosso coração e deixamos de depender de Deus, deixamos de dar devida honra para Deus. Quarta barreira para se vencer é a falta de comprometimento. Fale comigo: falta de comprometimento. Quem não se compromete com alguma coisa, com um projeto, com pessoas, com a igreja, com o seu pastor, não alcança resultado. Uma coisa importante aqui, querido: não basta só estar presente, não é? Não basta só estar presente, até porque você vai no funeral, o corpo está lá, é? Mas existe algum comprometimento ali? Existe, irmão? Vai no funeral, começa a cantar uns hinos lá, né? No céu não entra pecado, né? Os irmãos cantam: junto ao trono de Deus preparado. Aí você fala para o irmão que está ali no caixão ali: canta junto aí, vai, ajuda a gente a cantar. Tem como fazer isso, irmão? Se for no velório de quem não é crente, é pior ainda, né? Porque não existe nenhuma esperança. A pessoa morreu, para onde foi, o que aconteceu? Uns falam que transcende, outros falam que vira borboleta, que vai virar barata, outros falam que vai fazer parte da grande mente universal. Cada religião fala que vira alguma coisa, mas não é isso que a Bíblia ensina para nós. Mas não é a questão aqui. O que eu estou falando é que não basta estar presente, cerimônia de corpo presente.
Tem gente que vem para a igreja, ele vem assistir, ele fica aí como uma cerimônia de corpo presente, irmão. Está só a carcaça sentada aí. Levanta a mão, irmão. Vamos ficar em pé, vamos louvar. E está lá, aquela cara de general dele. Fala para o seu irmão que ele vai. O jeito que eu estou acostumado a pegar assim, toda hora eu desligo. E esse desliga por baixo. Então, queridos, olha lá. Ele vem participar de uma cerimônia de corpo presente, mas não se envolve. Não se envolve, não faz parte. Então não basta, querido, você vir e comparecer, tem que se envolver. Aleluia. Se envolva. Olha aqui, nessa nossa caminhada de evangelho, o que eu falo para as pessoas é, querido, quer se enraizar na igreja? Quer se enraizar na presença de Deus? Se envolva com algum trabalho da igreja. Se envolva, isso vai fazer com que você se apegue mais, esteja mais presente. Quer estar firme com Deus? Se envolva mais com Ele. Quer Deus mais presente na sua vida? Se envolva mais com Deus. Não seja um crente sem comprometimento, um crente que fala que é crente, mas as atitudes não condizem com a sua fé. O seu comportamento não condiz com Deus que Ele prega, com Deus que Ele ensina que deve ser seguido. Se você for um mero crente sem comprometimento, você não vai viver as promessas de Deus nessa terra. E não adianta depois cobrar a Deus um comprometimento de Deus que você não está tendo com Ele. Está entendendo, querido? Fala para o seu irmão assim: não cobre de Deus um compromisso que você não tem com Ele. Você está entendendo? Aleluia. Você quer receber mais de Deus? Quer ter mais Deus na sua vida? Quer ter mais a presença dEle na sua vida? Você quer ter mais alegria? Você quer ter mais sucesso nas coisas que você faz? Se comprometa, se comprometa. Aleluia. Vi uma mulher no ônibus ontem. Essa mulher gritava dentro do ônibus: você está indo na casa da fulana! Gritando. Eu falei: eita! Ela falou: por que você desliga esse celular? Aí eu até falei para o cobrador: gritando desse jeito, quem precisa de celular? Só gritar que o outro ouve. Então, irmãos, ela falava assim: você está indo aí, tal lugar, você assim, entende-se que o outro falou que não, e ela batiu: você está indo e gritando, você fica me dando um monte de merreca, e você não dá dinheiro para eu pagar meu aluguel, mas vai lá levar dinheiro para fulana. Fica com ela então, ela é barriguda igual tu. Falta de comprometimento no relacionamento, irmãos. Eu falei pro cobrador assim: eu não consegui entender se ela é a outra ou se ela é a esposa que está conformada por ter outra e está dividindo a situação. Falta de comprometimento, até dentro do relacionamento, num casamento não dá certo. Tem que ter comprometimento com aquilo que você se propõe fazer, irmãos. Quantos aqui entendem que foram chamados por Deus? Quantos entendem que foram chamados? Quantos entendem que foram chamados, que foram escolhidos? E se você está aqui nessa noite, você não está por acaso. Você está aqui nessa noite porque Deus já marcou lá no livro dele. Antes de você nascer, o salmista fala: antes de eu nascer, todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Aleluia. Você está aqui porque Deus escolheu você. Você está aqui porque Deus chamou você para estar aqui. Então, se Deus te chamou, se você é um chamado, é um escolhido de Deus, se comprometa mais com Ele. Não viva só de aparências. Seja mais transparente. É o quinto passo: seja mais transparente. Deixe de viver uma vida de mentira. Deixe de viver uma vida de aparências. Tem gente que fala assim: então eu vou deixar de viver uma vida de aparência, eu vou abandonar, vou embora. Não, senhor. Deixa de viver uma vida de aparência e assuma suas responsabilidades e conserte o que tem que ser consertado. Não vira as costas e vai embora. Crente, pessoas de Deus não fazem isso. Eu estou aqui, não deu mais certo, fui. É assim, irmão? É assim? E onde ele passa, vai largando aquele rastro de coisa ruim, de coisa podre, de dívida, de calote.
Eu conheço uma pessoa, não vou nem falar o nome aqui porque é vergonhoso. Estava morando numa cidade, foi lá na locadora, alugou um monte de filmes. E aí foi embora para outra cidade. Chegou lá nessa outra cidade, pegou umas ferramentas caríssimas, alugou ferramentas. Assim, não é, né? Ficou um tempo ali, ficou morando ali um bom tempo. Pegou ferramentas caríssimas. Depois colocou na hora, vou embora para outra cidade. Colocou tudo na mudança aí, foi embora. E o camarada lá ligando, cadê ele? Se ele vier aqui eu mato. Foi morar em outra cidade. Caseiro, cuidando da casa. Deixaram na responsabilidade para ele cuidar da casa. Ele arrumou um caminhão de mudança, limpou a casa do homem e foi para outro lugar. Que crente é esse, irmão? Que crente é esse? Aí onde passa, irmão, vai deixando aquele rastro. Onde ele passa fica marcado. Fica marcado. Aí eu pergunto para você, quando alguém cita o seu nome, qual a referência que as pessoas têm? Fala para mim. Na roda dos seus amigos, quando alguém fala o seu nome, qual a referência que dá? O fulano. Qual fulano? Você conhece tantos fulano? Qual que é? Aquele que é servo de Deus. Aquele que um dia ajudou. Né? Não, quando é bênção, né? Mas o pior é quando fala assim, o fulano, qual fulano? O trambiqueiro. Aquele que deve. É aquele que comprou aqui e não pagou. É aquele. Irmão, é terrível. É terrível. Quando o seu nome, quando o nome da pessoa está atrelado a coisas ruins. Seja transparente. Fala para o seu irmão, seja transparente. Aleluia. Que a sua vida seja, irmão, um livro aberto. Fale a verdade, viva a verdade, pregue a verdade. Aleluia. Não seja uma coisa na sua casa e outra coisa na rua. Não seja uma coisa lá no trabalho e outra na igreja. Não seja uma coisa quando você está sozinho na sua me ajuda aí, intimidade. Que tem gente que na família ele é santarrão, né? Aí quando se tranca no banheiro só Deus sabe o que ele está fazendo. Não é? Para todo mundo ele posa de santo, mas dá uma olhadinha nos sites que ele está olhando à noite. Tem homem casado que a mulher não sabe o código, a senha do celular dele. Isso é um absurdo. Irmãos, aqui até as pessoas da igreja sabem a senha do meu celular. Até as pessoas da igreja sabem até a senha do meu Face, do meu e-mail. Até os irmãos aqui sabem. É ou não é, Regina? Entra lá, Regina, e resolve isso aí, me ajuda aí. Se começar a esconder senha de celular, irmãos, é porque alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Seja transparente com Deus. E com Deus então que não tem. Tem gente, irmão, que ainda quer esconder de Deus. Aí dá um absurdo, né? De esconder de Deus. Ele faz alguma coisa, ele fala, não vou na igreja não. Mas é campanha, tem um irmão lá que é uma bênção, vai revelar. Vixe, misericórdia, aí é que eu não vou mesmo. Transparente, você tem que vencer essa barreira, querido, de ficar se escondendo. Fale a verdade, seja transparente, deixe Deus abençoar a sua vida. Estou terminando. Sexta barreira que você tem que vencer: críticas. Saber lidar com críticas. Tem gente que não dá valor nenhum ao comentário que alguém faz. Mas às vezes um comentário que é feito, irmãos, ele tem que ser observado para você melhorar, não é? Para ser melhorado. E tem gente que dá valor demais ao que os outros falam. E colocou uma roupa, nossa, se sente, né? Se sente a rainha da Inglaterra com aquela roupa, não é?
Mas alguém fala assim: não tá legal isso aí não, hein? Tá feio. Ah, eu vou trocar. Você não se sentiu bem? Você não se sentiu bem? Você não passou lá na vitrine, gostou, juntou um dinheiro, comprou, fez um esforço, e de repente, por causa da palavra de uma pessoa, você simplesmente... um projeto de vida. Você montou, trabalhou em cima de um projeto de vida, é aquilo que você quer, é o curso que você quer fazer, a profissão que você quer exercer na sua vida, mas alguém, de repente, alguém soltou uma palavra, você simplesmente abandona o relacionamento, a igreja. Tem que saber lidar com críticas. Então, irmãos, nós temos que entender que críticos sempre vão existir. Fala aí, críticos sempre vão existir. Desenvolvendo um bom trabalho ou não, eles sempre irão te julgar. Você sabia que Israel achou defeito até em Deus? Tem gente que acha defeito até em Deus. Israel, eu falei aqui na reunião dos obreiros nessa tarde. Nós estivemos aqui na reunião. Eu falei, rapaz, por causa do jogo muita gente não veio, né? Eu fiquei com medo de alguém falar assim: é claro, pastor, o senhor é São Paulino, por isso que o senhor veio. Vocês não entenderam? Entenderam, né? Então tá bom. Pois bem, é porque jogou Palmeiras e Corinthians, né? Então, você só veio porque é São Paulino. Bom, irmãos, olha o Evaristo ali, ó, com o sorrisão, né? O Evaristo veio até com a camisa, Evaristo. Meu Deus! Que provocação é essa, rapaz? Deus abençoe, filho. Deus abençoe sua vida. Irmãos, Israel falou assim para Deus: olha, Israel fala para Deus: Deus, tu és um Deus injusto. Eles falaram: tu és um Deus injusto, porque nós pagamos um preço tão grande para seguir as tuas leis, e as suas leis são muito duras. Israel foi duro com Deus, irmão, e o próprio Deus fala: vocês me magoaram. O próprio Deus usa o profeta Malaquias e fala assim: vocês me entristeceram com suas palavras, vocês foram muito duro e pesado nas vossas palavras, porque eles falaram: Deus, as tuas leis são muito duras. Veja os outros povos, eles sim são felizes, eles prosperam, eles se enriquecem, e não tem que ficar observando mandamento nenhum, são livres. Liberdade, irmãos, é poder beber? Liberdade está no fato de fumar? Liberdade está no fato de prostituir? Liberdade, o que é liberdade? É roubar? Matar? É liberdade isso? Livres somos nós, porque nós poderíamos fazer qualquer uma dessas coisas, e não fazemos, porque nós simplesmente escolhemos não fazer. Olha que gostoso isso. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Aplauda, aplauda, aplauda. Irmão, isso é fantástico. Isso é fantástico. Poderia encher um copão assim, ó, mandar para dentro, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não quero. Diferentemente daqueles que quando vê fica assim. Diz que tinha um camarada ontem lá num discurso com uma garrafinha na boca, dando umas picadinhas, que ninguém conseguia tirar aquela garrafa da mão dele. Por quê, irmãos? Porque são dominados por aquela coisa, dominado. Ele fala que ele é livre. Eu não vou para a igreja porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e aqui eu sou livre. Mas aí você fala para ele: então deixe de fazer. Não consigo. Deixe de fumar. Não consigo. Deixa de beber. Eu não tenho força. Larga essa vida de droga, de prostituição, de mulheres, e essa coisa que vai te arruinar seu casamento, a sua vida, a sua família, seus filhos, as suas descendências. Porque tem gente que pensa, irmão, que ele vai morrer e acabou. Não, meu amigo, seu filho vai ficar aí, seus netos, seus bisnetos. Segue. E que legado você vai deixar para eles? Que legado nós vamos deixar? Então, irmãos, livres somos nós. Poderíamos fazer, mas por que não faz? Porque eu não quero. Não quero entristecer o meu Deus. Eu não quero manchar a comunhão do meu Deus com o meu Deus.
Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Eu não quero tornar vão o sacrifício que Cristo fez na cruz, para derramar o sangue inocente dele, para me lavar dos meus pecados. Porque a Bíblia fala, se nós continuarmos, está escrito, não é? Embora hoje tem Bíblia falada, né, irmão? Hoje tem Bíblia falada. Antes, quando a gente falava assim antigamente, a Bíblia fala, alguém fala assim, opa, não, está escrito. Mas hoje você pode falar assim, mas tem as Bíblias faladas. Vamos lá, acho que alguém não entendeu. Então é o seguinte, então é o seguinte, a Bíblia diz, né, que se nós continuarmos no ato de pecar, após ser esclarecidos que Cristo derramou o sangue dele para nos perdoar, nos lavar do nosso pecado, diz então que já não resta sacrifício para nós, e estamos tornando o sacrifício de Cristo nulo, tornando o sacrifício de Cristo em vão. Deus, para mim tu morreste à toa, porque teu sangue não está me purificando de nada. Mas ele derramou o sangue dele para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos uma oportunidade de escolha, porque diz a palavra de Deus que todos haviam pecado e todos estavam destituídos. Antes nós não tínhamos poder de escolha, estávamos debaixo de uma maldição, debaixo de uma certeza, perdição, morte. Então todos pecaram, todos estão destituídos. Mas quando Cristo fala assim, olha, todos até aqui, porque eu vim e eu vou entregar a minha vida para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, e que vocês tenham vida, e não somente vida aqui, mas que vocês tenham a vida eterna, que vive uma vida em abundância aqui, e quando partir daqui vocês ganhem o céu. Aleluia! Glória a Deus. Você tem poder de escolha. Fala para o seu irmão, fala, você pode escolher, você pode escolher. Então escolha Jesus. Então escolha fazer o bem, irmãos. Escolha fazer o bem. Vença as críticas. Quem está focado não se perde com crítica. Olha só, tem uma velha máxima que fala assim: não quer ser criticado? Então não faça nada. Se você não quer ser criticado por aquilo que você faz, então não faça nada. Mesmo assim vão ter pessoas que vão te criticar porque você não faz nada. Difícil, não é, irmãos? Não é difícil, Edmilson? Né? Cuidávamos que nós cuidava de jovem setorial, a Comadeson, a diretoria de jovens estava sob nossos cuidados, a liderança, e a gente fazia reunião, e nessa reunião, tinha um camarada que toda vez que ele ia na reunião, era só para criticar tudo que a gente fazia, nada estava bom, nada estava certo, até que um dia eu estava tão cansado daquilo, eu falei assim, olha, você vem aqui só para apontar problemas. Então aponte para nós uma solução. Se existem tantos problemas, se nada é do jeito que deveria ser, então fale como deve ser. Você já reparou que as pessoas que ficam sentadas só criticando, elas nunca apresentam solução? Reparou isso aí, irmãos? Já reparou? A igreja não está legal, o irmão ali não está bacana não, esse cabelo dele aí não gostei, né? Olha a roupa daquela irmã, olha o jeito da criança sentar, né? Então critica tudo, aponta, nada está bom para ele, nada está bom para ela, nada agrada. E aí você fala, bom, então dá uma solução, né? Apresenta um projeto. Um dia um obreiro me procurou e falou, pastor, eu vou embora. Eu falei, mas por que você vai sair, filho? Não, eu vou embora porque eu vou lá para a igreja do fulano, lá na igreja do fulano tem projeto, tem isso, tem aquilo. Eu falei para ele, você está aqui há quanto tempo? Ele já estava aqui antes de eu chegar. Aí eu falei para ele assim, quantos projetos você já me apresentou aqui? Quantos projetos? E ainda teve um jovem também que veio falar comigo que ele queria sair, um jovem casal, porque ia para outra igreja, que queria desenvolver um projeto.
A igreja lá tinha um projeto que trabalhava com isso e com aquilo. Eu falei, então por que você não vai lá, se informa como esses projetos funcionam, como isso acontece, e você vem e traz e implanta aqui, a gente vai te apoiar. Então, irmão, para apontar e falar que você não está legal, que você não está bem, que você não é certo, isso vai ter um monte de gente para fazer isso. Para estender a mão para você, são poucos. Por isso que Jesus não está aqui para criticar você. Jesus teria muitos motivos para te criticar. Olha, filho, você errou aqui, errou ali, errou lá, você tem errado a vida toda. Jesus teria todos os motivos para nos criticar, mas Ele chega aqui e fala assim: vem como você está, eu te amo assim mesmo, vem que eu te amo do jeito que você é, eu te amo do jeito que você é, não é? É claro que depois um processo para uma mudança de vida, Ele apresenta para você um processo, mas Ele não te critica, Ele não te aponta. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, meus acusadores foram embora. Não te acusaram? Não, Senhor. Então nem tampouco eu te condeno. Vá em paz. Só não peques mais, mas vá em paz. Aleluia, Jesus. Críticas, vença as críticas. Então, querido, e último, vou terminar falando a falta de perseverança. Perseverança está atrelado à paciência. E é tão difícil ter paciência, não é, irmãos? Sabe como que você adquire paciência? A Bíblia fala que o que produz paciência é tribulação. Não é legal? O que produz paciência é tribulação. Então quando você fala assim, ai meu Deus, dai-me paciência, você está falando para Deus assim, me dá tribulação. Está entendendo? Só tem um jeito de você ter paciência, é tribulação, que você vai aprender a ser paciente. Quando você está no meio do negócio que não tem saída, é você ou ter paciência ou se mata, não tem jeito. Aí você fala, então vou ter que ter paciência. E aí você aprende a ter paciência. É assim que funciona. Então perseverança, ser perseverante. O crente que não tem determinação não avança em projeto nenhum, não avança na vida, não aplica força de vontade e ânimo para buscar resultado. Ele não consegue ir além até o fim, deixando tudo pela metade, vai deixando tudo pela metade. Nada que ele começa, ele termina. Nada que ele dá início, ele leva adiante. Entra num trabalho, fica 3 meses e sai. Eu tenho um outro projeto, aí vai atrás daquele outro projeto, fica 3, 4, 5 meses, aquele projeto já não é mais o suficiente para ele. Ele tem que arrumar um outro projeto, porque aquele projeto é muito pequeno para as ambições dele. Então ele tem que ir atrás do outro. Ele está sempre pensando no próximo projeto, no próximo projeto, no próximo projeto, e vai largando um monte de projeto pela metade. Ele muda de igreja com tanta facilidade, não está nessa, agora encontrei o meu lugar, aqui o pastor é maravilhoso, os irmãos são maravilhosos, o louvor é tudo perfeito, eu vou ficar aqui. Aí passa 3 meses e fala assim, pastor, me dá a bênção, eu estou indo embora, eu achei um lugar melhor. É o pastor Francisco que falava assim, o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque quando você entrar nela, ela vai deixar de ser perfeita. Conversando com um amigo, irmão, ele não parava em igreja nenhuma. Um dia eu falei para ele assim, filho, você nunca vai achar uma igreja que seja o seu molde. Você tem que pedir a direção para Deus e você se moldar à igreja. Você se moldar. Não é todo mundo que tem que se moldar ao seu jeito de ser, é você que tem que se moldar. Nós queremos, irmão, muitas vezes que tudo mude por causa de nós, Chega no emprego, o patrão é muito duro, ele tem que se moldar ao meu jeito de ser. O pastor é muito duro, o pastor tem que ter o meu jeito de ser. Não o serviço que eu faço, nada é suficiente. Aí não para em casamento, não para em emprego, não para em igreja, não para em relacionamento, não para em nada. Tudo que começa faz pela metade, porque não consegue ter perseverança em nada que faz. Você precisa ser paciente
e vencer a falta de perseverança, paciente, aguardar resultado. Muitos não tiveram êxito por causa da impaciência, não souberam esperar o momento da palavra se cumprir, esperar o agir de Deus. Muitas pessoas perdem o lugar da bênção, muitas pessoas deixam de viver as promessas por não saber esperar, por não ter paciência, sai agindo por si mesmo, batendo na cabeça aqui e ali, não é? Vamos terminar com esse versículo, Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, aos Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao versículo 39. Depois que eu li essa passagem para você ainda não entender, querido, então eu vou pregar mais 1 hora. Olha aí, aos Hebreus capítulo 10, versículo 36, começa falando assim, porque vocês necessitam, ele fala, necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem gente que quer alcançar a promessa sem fazer a vontade de Deus, não funciona, não vai dar certo, não cola, irmão, não vai virar. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim, não adianta. Você quer viver a promessa sem você fazer, você primeiro faz a vontade de Deus. Então, mas para você fazer a vontade de Deus, você precisa do quê? De paciência, porque ainda um pouquinho de tempo, ele diz, e o que há de vir, vai vir, e não vai tardar. Mas o justo, ele fala, viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Fala para o seu irmão assim, não recue. Fale com fé, é muito sério, olhe no olho dele e fale assim, não recue, porque você corre o risco de Deus não ter prazer mais em você. Olha isso, irmão, olha isso. É o inconstante, é o crente Raimundo, essa é velha, né? Mas ainda funciona, é o crente Raimundo, é um pé na igreja e um pé no mundo. Um dia ele está na igreja, um dia ele está no mundo. Um dia ele está na igreja, ele vem, ele canta, ele quer dar uma saudação, ele quer contar um testemunho, e ele participa. No outro dia você vai procurar ele, cadê? Não tem perseverança. Nós, porém, olha como termina isso aqui, nós, porém, nós, bate assim no peito e fala, nós, porém, não somos como daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem. Não somos como daqueles que se retiram, mas nós somos como daqueles que creem, que acreditam, que permanecem firme para viver a promessa. Quer viver a promessa, querido? Quer viver a promessa? Permaneça firme. Quer viver o que Deus te prometeu? Permaneça firme, porque o que há de vir, vai vir. O que Deus prometeu, vai acontecer, mas não seja inconstante, persevere na presença de Deus, e Deus irá fazer o que Ele te prometeu. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus, aplauda ao Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus.